O que fazer diante de uma catástrofe? Aqui no Brasil não tem furacão Milton, mas aí onde você está, brasileiro, que você está nessa situação, o que vai fazer agora nesse momento? Então, diante dessa situação que vai acontecer em breve aí, ou de qualquer catástrofe que alguém vai passar, a gente precisa se lembrar do início de tudo isso para que a gente possa saber o que fazer. Ficar desesperado não vai ajudar. A gente sente medo, a gente fica, preocupado, desesperado, mas acompanhe essa mensagem para que você possa ter uma base para você agir com a sua inteligência e, e baixar teu coração, baixar tuas emoções, para que você não venha tomar uma atitude errada e prejudicar você e toda a tua família. Então diz assim, ó, aqui tem uma mensagem da Bíblia, mas antes de falar sobre isso, ali eu não sei qual que é a prefeita lá na Flórida, ali que disse que quem não saísse da cidade iria morrer, porque o furacão chegou num nível mais alto que existe. Eu não entendo muito de nível de furacão, mas é o maior que tem, tá? Com ventos acima de 300 quilômetros, 200, algo nesse sentido que eu ouvi. Como eu disse, eu não entendo muito de furacão, mas é algo muito grande. Inclusive um meteorologista, são pessoas que estudam essa situação da natureza, ele estava chorando quando disse a notícia de que ele aumentou muito rápido. Para uma pessoa que entende, está chorando, uma pessoa experiente, é porque a situação é muito grave mesmo. Então assim, por isso que você tendo religião ou não, nesta mensagem, Deus ele quer o teu bem. Independente se é católico, muçulmano, evangélico, se não tem religião, ele quer te fazer bem agora. Então escute essa mensagem até o final. Então, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, se você ler essa passagem, ali está dizendo que o diabo cega o entendimento das pessoas. Por que ele não cega o coração? Vamos fazer uma pergunta diferente. Por quê? Porque o coração é o que ajuda ele. O coração está relacionado às nossas vontades e carne. É o que a gente está fazendo o tempo todo. Dificilmente a gente quer pensar. No trabalho, muitas das vezes você não quer pensar, você quer logo que aquele dia acabe. Com relação a Deus, muitas pessoas acham uma perca de tempo. Ela não quer pensar sobre isso. Ela quer pensar no que vai agradar a ela. Se estiver mexendo no dinheiro dela, ela vai pensar. Ela já é radical. Se estiver mexendo com a família dela, as emoções dela vai lá no alto. Então por isso que o diabo ele não cega o nosso coração, ele cega o nosso entendimento. Ele não anula nossas emoções, porque as emoções são relacionadas, em 2 Coríntios 4:4, aliado ao diabo, porque ele quer que a gente sinta, ele não quer que a gente pense, porque os nossos pensamentos estão aliados a Deus, e Deus quer que a gente pense. E se eu tiver preguiça para pensar, eu vou ficar aflito, com medo e desesperado. Então vamos voltar aqui. Já que o diabo ele não domina o universo, então ele ataca para dominar a mente das pessoas. E foi o que a gente acabou de falar, para que você venha sentir e não pensar. É igual nesse momento. Aí, para quem está na Flórida,
está se preparando, mas por mais que você se prepare, tenha abrigo, você fica com medo, você fica desesperado. Então esse sentimento em alta, ele faz isso, certo? Então aqui. Então, agora que a gente sabe exatamente o que está acontecendo, então assim, vamos analisar o que nós temos visto no mundo e o que você tem visto aí na sua cidade. Existem 3 tipos de pessoa. Aquelas pessoas que fazem o bem, aparentemente é o bem. Por que o bem? Ela tem um discurso bonito, ela faz ação social, caridade, ela realmente é uma pessoa legal. Sabe aquela pessoa que não tem tempo ruim? É uma pessoa que gosta de fazer o bem, só que ela é anti-Deus. Quando entra na relação, não estou falando de religião, estou falando da palavra de Deus. Quando entra no assunto salvação, ela já sai fora. Então, aparentemente, essa primeira pessoa é uma pessoa que gosta de fazer o bem. O segundo tipo de pessoa são pessoas que são más. Só que em determinados momentos ela faz algumas coisas do bem, algumas coisas boas, em alguns momentos, por interesse ou por querer ganhar algo, mas ela não revela o seu lado mal. Então esse é o segundo tipo de pessoa, ela é má. E o terceiro tipo são as que fazem o que está escrito na palavra de Deus. E eu analisando esses 3 tipos de pessoa, eu quero fazer uma oração aqui agora para você que se identificou que você está em algum grupo e você está com os pensamentos muito ruins, você não está conseguindo entender direito essa mensagem, você está num momento difícil, eu vou fazer uma oração. E eu peço que você, nesse momento, feche seus olhos, tá ok? Então vamos lá. Deixa eu guardar aqui a palavra. Feche seus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, essa pessoa, ela está aqui agora, acompanhando essa live. Não sei como ela chegou aqui, mas eu peço que o Senhor, nesse momento, traz a tua segurança, meu Pai. E remove agora, meu Pai, os pensamentos ruins, tudo aquilo, meu Pai, que quer destruir ela. Meu Pai, ela não sabe o que fazer, então traz agora o alívio, remove toda a tristeza, toda a decepção. Meu Pai, o seu fardo está pesado, que ela receba um fardo leve agora. Assim eu determino e creio que o Senhor está ouvindo esta oração. Alcança essa pessoa aí no país, na cidade, aonde ela estiver, para que ela encontre a paz e o bem que o Senhor quer para ela. E se você crê aí onde você está, diga amém e graças a Deus. Amém? Então, você está livre agora. Respira fundo, respira fundo. Você está livre. Creia, certo? Porque nós não fizemos no nosso nome essa oração, nós fizemos no nome de Jesus. E Ele tem o poder para fazer isso. Então vamos continuar, né? Para que a gente possa estar seguro, a gente vai finalizar agora com a mensagem final, tá? Deixa eu pegar a palavra aqui. Então, assim, e se você conheceu o Jesus errado? Qual Jesus foi apresentado para você? Eu me fui apresentado vários tipos
de mensagem eu não aceitei nenhuma. Mas e para você? Qual Jesus apresentaram para você? Vou dizer alguns exemplos aqui. Em alguns lugares é apresentado Jesus errado. E eu quero fazer uma observação antes de continuar a leitura. E você entende porque muitas pessoas não creem em Deus e umas até se tornam ateus, justamente porque foi apresentado Jesus errado para elas, tá? Então assim, talvez apresentaram um Jesus de papel, um Jesus de madeira, um Jesus de gesso, um Jesus com cabelo castanho, um Jesus loiro, ou um Jesus que foi feito pelas mãos dos homens. Apresentaram um Jesus que não fala, que não se mexe, que fica pendurado no pescoço, um Jesus que fica parado e que ainda está na cruz pregado. Essas palavras, infelizmente, são verdades. Se nós formos avaliar, tem pessoas que até constroem casinhas de madeira e colocam gesso dentro. E eles apresentam esse Jesus errado. E é por isso que muitas das vezes ela ora, pede. Não é que ela é uma pessoa ruim, ela faz, mas a que foi apresentado um Jesus errado para ela. Um Jesus que muitas das vezes nós temos que carregar nos braços. Ele está mais precisando de ajuda do que nós mesmos. Esse é um fato que acontece todo dia. Como conhecer alguém que não fala e que eu nem posso me comunicar? Então, assim, pense aí com você. Como é que você vai falar com Jesus se ele está nessas condições? Qual Jesus você tem crido? Qual Jesus foi apresentado a você? Essa é uma pergunta muito importante que você deve fazer para você. Se eu quero conhecer uma pessoa, um ser humano, então eu começo a conversar com ela. Então eu quero dar até o exemplo de quando eu conheci minha esposa. Eu não tive tanta coragem, igual muitas pessoas fazem, de ir até a pessoa e começar a conversar. Eu comecei a mandar carta, eu comecei a mandar recado, mas não deu muito certo. Eu tive que ir pessoalmente falar com ela. Então, se cria um relacionamento, vocês se conhecem e começam a conversar. E como é que vai dar certo isso se esse Jesus que é apresentado para nós, ele não fala, nós temos que carregar ele, é um Jesus que ainda está na cruz, está pregado lá, então como é que ele vai sair dali e vai fazer alguma coisa na nossa vida? Precisamos pensar e não sentir. 2 Coríntios 4:18. Então assim, antes de eu continuar, eu quero só complementar. O Jesus verdadeiro, ele está vivo hoje. E ele está pronto e aguardando a sua decisão. Certo? E tudo isso que está acontecendo no mundo agora, não estou falando só do furacão, mas das guerras, de tudo, só que está com uma intensidade maior. Você pode verificar que as coisas estão numa proporção muito grande. Então o juízo de Deus ainda não veio. Ele virá depois do arrebatamento daqueles que creem nele, tá? Não é arrebatamento da igreja A, B ou C, não. É aqueles que creem em Jesus e tomaram uma decisão de seguir ele e entregar a vida para ele. Então, assim, o verdadeiro Jesus, ele está esperando a sua decisão. E de você buscar ele com todas as suas forças. Ele não vai levar ninguém obrigado para o céu. Se é Jesus verdadeiro, a gente precisa crer nele. A gente precisa provar ele. Ele não está mais na cruz. Ele não é mais uma pedra. Ele já disse que não é para a gente crer nesses ídolos, para a gente fazer imagens. Ele já falou tudo o que tinha que falar. A gente precisa conhecer o verdadeiro Jesus. E por isso a gente precisa seguir a
palavra de Deus para conhecê-lo. Você ler por si só a palavra de Deus e começar a buscar Ele. Chega de ficar dependendo dos outros. Você acha que consegue fazer isso? Chegou o momento de você tomar uma decisão, tá? Então, assim, segundo Coríntios 4:18 diz assim, que se você ler ali, está dizendo que tudo que a gente está vivendo vai passar. E o que está escrito na palavra de Deus vai acontecer, ela é eterna. Então, qual que você vai dar atenção? Isso está em 2 Coríntios 4:18. No que você está dando atenção? O furacão está vindo por aí, certo? No que você vai dar atenção? Na palavra de Deus agora ou no furacão? Você precisa pensar nisso. A tua escolha depende, a tua salvação depende dessa escolha que você vai fazer. E Jesus está vendo. O que você decidir agora vai valer. A partir de agora. Você sabia que ele ignora todo o seu passado se você tomar essa decisão agora? Eu não posso deixar de falar a verdade, mesmo que isso vá lhe causar desconforto aí onde você está. Se você quer ser salvo, siga a verdade. Então, faço a pergunta: qual é a verdade? A verdade é esta, é a palavra de Deus. Você já deve ter ouvido informações, mas o rio Eufrates, conforme os noticiários, eu nunca fui lá onde fica o rio Eufrates, eu não sei como é que está de verdade, mas as notícias dizem que o rio Eufrates secou. E isso está na palavra de Deus. O que acontece quando o rio Eufrates seca? Acontece que está em Apocalipse 9, versículo 14. O que acontece? Eu vou ler para vocês. Deixa eu pegar aqui na Bíblia agora. Que ali eu tinha feito um resumo. O que acontece? Acontece assim. Quando eles forem soltos pelos anjos que tocou a sexta trombeta, um exército de 200 milhões de cavaleiros saiu para matar. Esses são anjos diabólicos. Os anjos celestiais estão sempre livres a serviço de Deus e jamais teriam qualquer razão para estarem presos. Talvez você não entenda muito bem, mas assim, o que acontece? Esses anjos que é falado ali em Apocalipse 9, no capítulo 9, no versículo 14, são demônios que estão presos por um motivo. Eles fazem coisas terríveis que hoje, veja que hoje os demônios causam depressão, causam vários tipos de situações que a medicina não explica, que em tratamentos não resolve. Por mais que os médicos estão aí, são de Deus e para ajudar a gente, mas eles não conseguem resolver todas essas coisas. Esses demônios são para coisas muito mais grandiosas, numa proporção que não teremos como compreender, porque isso vai acontecer ainda. Então eles estão presos, eles não fazem, esses demônios não fazem o que querem, eles estão sujeitos à ordem, tanto é que anjos vão soltar eles, os anjos de Deus que estão livres. Esses que estão presos são demônios, tá? E eles vão ser soltos num período para comandar esse exército de 200 milhões de cavaleiros. Isso é uma realidade, é só você parar e pensar. Qual que é o país hoje que pode ter esse número, não é 200 bilhões, é 200 milhões. O único país que vem na minha mente é a Rússia, tá? Se você acha que o Irã tem esse número de soldados, fica a teu critério, mas eu analisando o tamanho e a numeração de habitantes e a questão militar, de como, mais ou menos, como o país age, é a Rússia hoje.
200 milhões, nessa época que foi revelado essa profecia, foi uma época, não tinha esse número. Isso aqui é uma coisa que está acontecendo hoje. Há mais de 2000 anos atrás, quando foi determinado essas coisas, não existia Rússia. Então, para você ver como é forte a palavra. Mas tanto a prisão desses 4 anjos, né, desses demônios, quanto aos 200 milhões, teve uma única razão. Foram reservados justamente para a hora e o dia, o mês e o ano em que seriam soltos, a fim de executar o juízo da sexta trombeta contra a humanidade rebelde. Por que a gente está trabalhando a palavra de Deus aqui? Por que Deus está trazendo o bem para você? Para você ser não uma humanidade rebelde, mas uma humanidade que quer a salvação e reconhece Jesus como seu Senhor. Se a sua escolha é não para o bem que Deus quer para você, você vai entrar nisso que eu acabei de ler aqui. Contra a humanidade rebelde. Esse fim que a Terra vai sofrer é por causa dessa rebeldia, de não aceitar todo o esforço que Deus fez, de você ganhar a vida eterna. Ele se sacrificou numa cruz, passou pela cruz, foi humilhado, fez tudo o que fez para te alcançar aí hoje. E ele está vivo, ele não está morto. Ele quer morar dentro de você. E esse fim, esse juízo de Deus que vai acontecer aqui, nesse interim, vai acontecer para as pessoas que não deram crédito. A mente dela não aceita. Então, por isso que é uma questão de crer. Ninguém pode te colocar uma arma na tua cabeça e te obrigar a aceitar Jesus, ou buscar Ele, ou ficar com medo porque você vai para o inferno se você morrer. Não, ninguém pode te ameaçar, ninguém pode te botar medo. É uma escolha que você tem que tomar, ou crer ou não crer na palavra de Deus. Então aqui continua assim, ó. Esses 4 demônios especiais, entre aspas, né, lideram os 200 milhões de cavalos e seus cavaleiros. Com a sua soltura deles é exterminada a terça parte da humanidade, através do fogo, fumaça e enxofre. Isso representaria hoje quase 2 bilhões de seres humanos, embora toda a execução desta mortandade esteja a cargo de Satanás, só acontecerá com o juízo de Deus. Então, se você for verificar outros versículos na Bíblia, principalmente em Jó, o diabo, Satanás, ele só pode fazer as coisas com a permissão de Deus. Só você analisar a história de Jó, você vai ver que é tudo com a permissão de Deus. Então, para essas pessoas aqui, que são rebeldes, não querem perdoar, não querem abandonar o pecado, eles vão ser mortos. E não é Deus que vai matar. Já está reservado a soltura desses demônios para fazer o intento deles desde o início da criação, que é roubar, matar e destruir. Então, assim, isso representaria hoje quase 2 bilhões de seres humanos. Embora toda a execução desta mortandade esteja a cargo de Satanás, só acontecerá com o juízo de Deus. Então, a Rússia, ela vai avançar. Porque quando se fala do rio Eufrates secando, é a Rússia com todos esses milhões de soldados avançando para acontecer a matança, tá? Não, aqui não diz data, aqui não diz, aqui só diz alguns sinais. E o sinal é que o rio Eufrates estará seco e o reino do norte vai avançar. Então, assim, é muito provável que esses 200 milhões de seres infernais sejam os espíritos guias daqueles que comandarão a mais terrível guerra mundial. Os homens que têm o poder de acionar botões para fazer desaparecer cidades inteiras através de bombas nucleares. São possuídos por demônios que ainda não têm permissão divina para impulsioná-los. Então, tudo que você precisa saber é que isso não vai acontecer ainda, mas já está muito perto. Você, mulher que já deu à luz a uma criança, sabe muito bem do que eu estou falando. Quando as dores ficam muito fortes, a criança está para nascer.
E isso vai acontecer a qualquer momento. A pergunta é, se você conhecer um Jesus falso, você quer um Jesus verdadeiro? O momento é agora. Eu tenho mais 5 minutos apenas. E eu queria que você desse importância a esses últimos 5 minutos agora. Que é muito importante, não se distrai, tá? Alguém poderá perguntar, quando eu cometi homicídio, se eu nunca matei alguém? A Bíblia afirma todas as vezes que uma pessoa odeia a outra, está cometendo homicídio. Você pode ler em 1 João 3, versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Então, assim, a palavra de Deus foi dita. Eu vou colocar um hino no final para que você venha escutar e venha tomar a sua decisão. Se você não entregou a vida para Jesus e você está numa situação que o furacão já vai chegar a qualquer momento e você não tem um amanhã, você precisa resolver essa situação agora. Pegue uma garrafinha de água. Apresente essa água a Deus para que Ele abençoe ela e se batize aí. Antes de você se batizar, faça uma oração sincera, se arrependendo de todos os seus pecados e que você vai fazer o seu sepultamento aí agora, ou seja, você vai abandonar o velho João, a velha Maria, não sei qual é o teu nome. Você vai sepultar e daí você fala, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão de pecados. Jogue água na sua cabeça. Tá certo? Se você realmente quer sepultar a velha vida. Depois desse batismo, agradeça a Deus, porque isso não é você sentir, você não vai sentir nada, você vai tomar uma decisão de sepultar a sua velha criatura. A partir daí, você vai entregar a sua vida a Jesus, fazendo uma oração sincera. E confiar que você está nas mãos dele. Isso é crer. Não há sentimento, não há religião, não há nada. Isso é crer. Então, vamos fazer a oração final. E se você está disposta a fazer isso, feche os olhos aí agora. Meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa está num ambiente, numa situação que está trazendo muita preocupação e medo. Mas ela tomou conhecimento da tua palavra e do juízo que está vindo sobre essa terra. E isso causou mais preocupação a ela do que os eventos naturais da terra. Para essa pessoa que realmente quer entregar a vida ao Senhor e se batizar agora nas águas, meu Pai, que o Senhor guie essa pessoa que vai fazer isso agora, para que ela venha fazer isso e entregar a vida, porque ela não tem um amanhã. Diferentemente de outras pessoas que têm um amanhã, essa pessoa não tem um amanhã. Então eu peço, meu Pai, que o Senhor venha dar a tua direção. Ajude ela, ouça, no nome de Jesus, a oração que ela vai fazer, para que ela venha ser salva, meu Pai. Que esse é o bem mais precioso. E assim, meu Pai, sem sentimento, sem emoção, com uma decisão, uma escolha, meu Pai, clara, que cada uma venha ser guiado pelo Teu Espírito e convencida pelo Senhor a fazer a melhor escolha. Amarre e frustre os planos do diabo para que essas pessoas venham ser salvas. Amém. Graças a Deus. Amém? Então, quando eu tive o desejo de se matar, eu não sabia o que fazer.
e eu fiz aquela oração sincera. Deus me ouviu e me levou até Jesus. Conheci Jesus na Igreja Universal, diferentemente do que falam, que ali eles roubam, que eles enganam. Nunca, estou há 10 anos ali, nunca vi nada disso. Eu busco Jesus ali, não sigo a religião, não sigo a igreja, mas é o lugar onde eu congrego, onde eu tenho meu relacionamento com Deus no altar, e dali eu tenho direção para a minha vida. Espero que você procure um lugar depois, porque esse furacão vai passar, essa tragédia vai passar, e você vai ter oportunidade de prosseguir. Para você que talvez não vai poder estar enxergando o novo dia, você já fez a tua escolha, você já está salvo. Mas para você que ainda vai viver, então você tem que buscar um lugar para congregar e para abastecer a sua fé. E o mais importante, precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, porque senão você não vai resistir. O Espírito Santo é o oxigênio da fé, porque é Ele que vai te ensinar todas as coisas, tá ok? Deus abençoe você e até mais.